Olá, boa tarde, tudo bem? Eu queria trazer aqui uma comparação entre Hitler e Bolsonaro. Esse texto foi copiado de um amigo, um judeu e com grande conhecimento histórico. Não é de minha autoria, mas eu tirei da rede social e gostaria de deixar o crédito a quem de direito, porque quem nos trouxe esse texto foi Caio III Neto Parente. Então eu gostaria de trazer uma comparação entre Hitler e Bolsonaro. O que realmente eles têm em comum. Para os grandes intelectuais da esquerda, que obviamente já sabem disso tudo, né? Pois são superiores, durante este período eleitoral, eu observei várias postagens fazendo alusão a Hitler, comparando com o candidato Jair Bolsonaro. Reputo as mais frutos de desconhecimento histórico, filosófico, do que propriamente má fé. Eu quero iniciar, portanto, e trazer aqui duas figuras públicas. Primeiro, filiação ao PT. Hitler era integrante e um dos líderes proeminentes do Partido dos Trabalhadores Alemães, o DAP, cuja denominação foi posteriormente transformada em Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, o Nacional Socialista. Isso simplesmente nazistas. Não é Jair Bolsonaro quem é filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores. É o contrário. Segundo, ligação com ditadores. Hitler mantinha estreita relação com líderes ditatoriais, tendo inclusive, antes do início da Segunda Guerra Mundial, firmado com os soviéticos, então sob o comando de Stalin, ídolo da esquerda brasileira. Vou repetir, Stalin é ídolo da esquerda brasileira. E antes do início da Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha firmado um pacto de não agressão germano-soviético. Isso ocorreu em 23 de agosto de 1939, conhecido também como o Pacto de Molotov-Ribbentrop, dividindo o território da Polônia, ficando ela sob o controle nazista e soviético. Jamais vi Jair Bolsonaro bajulando Hugo Chávez, bajulando Maduro, bajulando Fidel Castro, bajulando Evo Morales ou quaisquer outros autocratas ditadores. Mas vi o Lula, vi a Dilma, vi o Haddad, vi Dirceu, vi Palocci, vi toda a corja do PT batendo palma para Hugo Chávez, para Maduro, para Fidel Castro e para Evo Morales. Terceiro, controle dos meios de comunicação. Após a ascensão de Hitler no poder, os meios de comunicação foram tomados pelas agências de Ministério da Propaganda do Joseph Goebbels. Foi Haddad, não Jair Bolsonaro, quem prometeu em seu plano de governo fazer um marco regulatório da comunicação social eletrônica. É de bom alvitre lembrar que, em agosto de 2017, em evento realizado na UFRJ, Lula vaticinou: vou ganhar e fazer a regulação da imprensa. Isso ficou ratificado no Twitter em dezembro de 2017. Está consignado no plano de governo de Jair Bolsonaro ser ele contra qualquer regulação ou controle social da mídia. Quarto ponto, propriedades privadas. Sobre a égide do nazismo, propriedades privadas
e diversas empresas pertencentes aos seus adversários políticos e aos judeus foram invadidas e expropriadas, levando-se a cabo uma odienta política ideológica dita superior. É Fernando Haddad e não Jair Bolsonaro quem apoia as objetas desprezíveis e repugnantes invasões de terra, capitaneadas por excrementos paramilitares como o MST, sem-tetos e outros congêneros, defendendo em seu plano de governo democratizar a propriedade da terra como política de reforma agrária e enfrentar a criminalização dos movimentos sociais. De forma antagônica, consta no plano de governo de Jair Bolsonaro que seus bens, o seu e o meu, são sagrados e não podem ser roubados, invadidos ou expropriados. Quinto ponto: assassinatos de aliados. Hitler assassinou vários de seus aliados, dentre os quais figuras Ernst Holt, líder das tropas de assalto da SA. Não foi Jair Bolsonaro quem matou Celso Daniel. Não foi Jair Bolsonaro que matou o Toninho do PT. Não foi Jair Bolsonaro que consumiu com outras testemunhas, todas enroladas nos processos de investigação de morte de como Celso Daniel e Toninho do PT. Sexto, desarmamento civil. Preste atenção. É fato incontroverso, todo regime totalitário pressupõe o desarmamento da população civil. Essa medida faz-se mister ressaltar. Foi adotada por Hitler, foi adotada por Stalin, foi adotada por Mao Tse-tung, foi adotada por Fidel Castro, foi adotada por Hugo Chávez e foi adotada pelo governo do PT, o desarmamento da população. Jair Bolsonaro é o contrário. Ele quer que cada cidadão de bem, que tenha comportamento, que tenha condições, tenha arma na sua casa, na sua propriedade, para defender sua propriedade. Mas o governo de esquerda não. Todos os ditadores tiveram a iniciativa de desarmar a sociedade. E nós não vamos permitir que isso aconteça com a nossa nação. O PT, favorável à proibição da venda de armas, mesmo perdendo o referendo em 2005, nunca se resignou com a derrota. Fernando Haddad tem em seu plano de governo propagnado que a política de controle de armas e munições deve ser aprimorada. O governo do PT não respeitou o referendo de 2005, quando a sociedade queria o livre acesso e posse de armas na sua propriedade. O governo do PT desrespeitou a vontade popular e praticou o desarmamento. Jair Bolsonaro, de modo completamente divergente, sustenta a formulação do Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa. Assim, vê-se que Fernando Haddad é quem subscreve as ideias do regime nazista de Hitler e não Jair Bolsonaro. Sétimo ponto: coletivismo. No campo sociológico, Hitler adotou o coletivismo, corrente ideológica retratada de forma sintética como a homogeneidade social, estruturada de forma unificada, sem divisão de classes, em que há a supressão da individualidade em benefício de um suposto bem comum. Noutras palavras, o indivíduo se torna um meio para os fins do Estado,
Os seus interesses particulares só são legítimos se estiverem em consonância com os desígnios da comunidade. No plano de governo de Jair Bolsonaro, a individualidade, a liberdade e a propriedade foram valores que ganharam relevância. Ele prega liberdade para as pessoas, individualidade, poderem fazer suas escolhas afetivas, políticas, econômicas ou espirituais. Hitler e o plano de governo do PT é o Estado que decide quais serão as suas escolhas afetivas. É o Estado em que escolhe quais suas escolhas políticas. O Estado em que escolhe quais as suas escolhas econômicas. E o Estado é que escolhe qual as suas escolhas espirituais. Ei, Hitler era assim. Jair Bolsonaro, em seu plano de governo, prega a individualidade, a liberdade e a propriedade. Você, cidadão de bem, escolhe as suas escolhas afetivas. Você, cidadão de bem, escolhe as suas escolhas políticas. Você, cidadão de bem, escolhe quais suas escolhas econômicas. Você, cidadão de bem, toma as suas escolhas espirituais. Não é o Estado determinando o coletivismo sobre a sociedade. Não há, portanto, nenhuma similitude sociológica alguma entre Bolsonaro e Hitler. Mas sim, há toda a similitude sociológica entre Fernando Haddad, o plano de governo do PT, com o plano de governo e as práticas de Hitler. 8. Fusão das instituições. Hitler fundiu as instituições do Estado com as estruturas do partido, tendo em março de 1933 substituído a bandeira da Alemanha pela suástica nazista, o símbolo do nazismo. Ei! MST e esses movimentos de esquerda e o partido do PT tentaram pintar a nossa bandeira verde, amarela, azul e branco de vermelho. É Jair Bolsonaro o candidato que prega que a nossa bandeira jamais será vermelha. Como eu tenho me sentido alegre ultimamente, viajando esses dias, fiz quase 5.000 quilômetros, e nós voltamos a ver bandeiras hasteadas em empresas, em propriedades, nos lares, na porta das casas, na janela dos apartamentos. O Brasil está voltando a ser outra vez verde e amarelo. Jamais a nossa bandeira será vermelha. O PT tentou trocar a nossa bandeira com a cara lavada, descarada, sem vergonha de Haddad, Lula, Dilma e a corja do PT. Agora voltaram a colocar tarjas verde e amarela nas suas propagandas e nos seus posts. Hitler trocou a bandeira da Alemanha pela bandeira da suástica nazista. O PT gostaria de trocar a nossa bandeira, mas não vai. Prisão, 9º ponto, prisão. Antes de ser o senhor Hitler, Führer Hitler, antes dele ser preso pelo incidente da Pusta, da cervejaria, realizada em 8 de novembro de 1923, não é Jair Bolsonaro quem está preso em Curitiba. Hitler foi preso no dia 8 de novembro de 1923. Lula está preso. Não é Jair Bolsonaro que está preso. Quem mais se parece com Hitler não é Jair Bolsonaro. Quem mais se parece com Hitler é Lula. Quem mais se parece com Hitler é Fernando Haddad. 10º ponto e a conclusão. Críticas, todos podem fazê-las. Façam-nos, todavia, usem a verdade filosófica.
Façam críticas fundamentados em pontos históricos. Não sejam, portanto, disseminadores do analfabetismo político. Não sejam disseminadores da ignorância factual. Não sejam disseminadores da puberdade intelectual. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente, cristão, católico, espíritas de bem, pais de família, homens, mulheres, empresários, professores, sacerdotes. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Eu tenho 46 anos. Desde que nasci, eu ouço uma verdade, ela é bíblica, mas ela também é aceita e pregada por todas as classes sociais. Ela é aceita no campo jurídico. Ela é aceita no campo investigativo da justiça. De que o senhor está falando, pastor? De que você está falando, Rinaldo? Estou falando da lei que se conhece a árvore pelos frutos. Você pode pensar o que você quiser de Jair Bolsonaro, mas ele tem quase 30 anos de vida pública. E nesse período de vida pública, ele tem os seus frutos. E o processo, a investigação, o judiciário, todos esses poderes estão aí para provar o fruto de Jair Bolsonaro. Quais você conhece que são negativos, provados pela justiça? Mas no pouco mais de 30 anos de vida pública de Luiz Inácio Lula da Silva, um pouco mais de 20 ou 30 anos também de vida pública de Fernando Haddad, a vida pública de Palocci, a vida pública de Vacari, a vida pública de Dilma, a vida pública da esquerda do Brasil. Se eu fosse passar aqui mostrando os frutos podres dessas pessoas, você que tem vergonha na cara não votaria no PT. Me escute, goste de mim ou não, vota no PT. Ou é inocente, ou é imbecil, ou é sem vergonha mesmo. Porque vendo o fruto do maior líder na cadeia, já condenado a mais de 10 anos de prisão, vendo o seu poste candidato com 117 processos em primeira instância, com 36 processos em segunda instância, com uma dúzia de processos por fraudar o erário público, por ver o presidente do PT, o tesoureiro, preso, o ex-presidente preso, os ministros presos, os secretários presos, quem presidiu alguma coisa neste país, sendo da esquerda, está processado ou preso. A presidente atual do PT, a Gleisi Hoffmann, ela é processada e ela vai para a cadeia. Então, vou repetir. Você não precisa gostar de mim. Só vota no PT. Ou é inocente, ou é imbecil, ou é sem vergonha mesmo. Dia 28 está chegando. E nós vamos limpar o Brasil. O Brasil vai voltar a ser verde e amarelo. O proprietário de suas posses, de sua casa, de sua terra, de sua fazenda, vai voltar a ter autoridade sobre a sua propriedade. As igrejas, os pastores, vão voltar a ser respeitados. Estão gritando pelas ruas que a igreja está chegando a sua vez. E tem crente votando no PT. Vota no PT e depois vai orar. Seu descarado, você precisa tomar vergonha na cara. Você deve estar votando porque você tem algum favor.
Você deve estar recebendo alguma coisa para que você vote no PT. Deus está no controle do Brasil. Nós, cidadãos de bens, homens de Deus, pais de família, somos apenas a porta-voz. Que Deus te abençoe. Até domingo, às 17 horas, quando nós vamos começar a ter sobre o Brasil respeito novamente nas escolas. Moleque não vai dar tapa em professora, não vai cuspir em professora, não vai passar a mão na bunda de professora, não vai ter viado sentado no colo do outro dentro de escola a partir de segunda-feira, dia 29, porque quando o governo Jair Bolsonaro assumir em 2019, essa pouca vergonha vai acabar. Você vai perceber que a partir de domingo, às 17 horas, vagabundo vai respeitar a polícia. Quando o policial disser para, ele para. Mãos ao alto, mãos ao alto. Porque esse é o dever da polícia. De preservar a ordem, de preservar a segurança. Eu paro para policial, por que você é vagabundo, não pode parar? Mas a partir de domingo à noite, os policiais vão ter autoridade. Porque quando eles assumirem a autoridade, ei, cidadão de bem ou vagabundo vai ter que esperar. Deixa o policial fazer seu serviço. Estamos aqui para isso. Que Deus te abençoe. Quero deixar um abraço ao pastor Marcos Dantas, lá do Rio de Janeiro. Foi da onde eu encontrei na sua rede social esse texto maravilhoso para que eu pudesse comparar Hitler e Bolsonaro. Mas você viu com quem Hitler se parece. Mentia igual a Haddad mente. Eu queria te aconselhar você a olhar um post que eu coloquei há poucas horas no meu Facebook, da pesquisa, dividir a cidade de São Paulo em 3 classes. Cidade, a periferia e os bairros menores. E eu fiz a soma aqui, os 3 soma, eles dividiram e diz que o Haddad está na frente porque ele está com 51 em São Paulo, na capital, e Bolsonaro com 49, que não é verdade. Mas nos bairros e na periferia, eles dividiram a cidade, você nunca viu isso na história, se dividia uma cidade em 3 partes para fazer uma pesquisa eleitoral. Nas outras 2 partes, Bolsonaro leva na frente. Eu somei, então, já que dividiram em 3 partes, eu somei as 3 e fiz a média por 3. Bolsonaro tem 69,2% em São Paulo. Isso é pesquisa do PT. E o Haddad? O Haddad, somando as 3, tem 29. Vou parar por aqui. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Até domingo, dia 28. Não se esqueça. 17. Um grande abraço e até a vitória, em nome de Jesus.